num local em que há uns anos podia ter começado o grande incêndio de Lisboa, tanto quanto me recordo, 1988, em que nas televisões do estrangeiro se dizia Lisboa está a arder, lembrando um pouco tragédias de outras cidades, Roma no tempo de Nero, a ameaça de Paris depois de os alemães terem deixado a capital de França. No fundo, Lisboa em 1988, quando começa no verão de 1988, os grandes armazéns do Grandela começam no fundo a arder, não sabiam onde é que iam parar, onde é que ia parar o incêndio, no fundo, não é? E não foi só o próprio armazém em si, aquele comércio, o símbolo da compra dos lisboetas na capital, que a partir daí cada vez mais saiu para a periferia, mas também vários pequenos comércios perderam os seus negócios e vários advogados tiveram que reconstituir os seus processos, porque na altura tínhamos então os processos ainda muito em papel, não havia sítios, não havia CITAFs, e muitos dos advogados tiveram que reconstituir todo o seu processo em papel, muitas vezes solicitando até o advogado da parte contrária para reconstruir aquilo que tinham perdido. E estou-vos a falar isso, no fundo, para perceberem que toda a documentação é perene e que hoje temos uma curiosidade, que é, se tempos havia em que os notários tinham livros em que guardavam, e ainda o fazem, mas apenas os notários faziam essas escrituras, em que guardavam para todo sempre no seu espólio escrituras feitas há muitos anos, e que sempre que alguém precisava de saber ia ao 23º, ao primeiro, ou a tantos desses cartórios espalhados por Lisboa e por esse país, e pedia a cópia dessa escritura para depois poder ter acesso ao que lá estava escrito. Hoje em dia, com o programa Simplex, deixou de ser um exclusivo dos notários. Aliás, hoje os notários têm dois exclusivos, que é o testamento e a habilitação de herdeiros, e hoje em dia qualquer advogado faz uma escritura, uma compra e venda, seja o que for, e nessa escritura que depois entrega aos seus clientes, não aguarda, e alguns dos nossos colegas ficam com uma via, mas muitos não ficam, e então é tudo entregue e é depois depositado da conservatória, se for um caso de uma compra e venda, mas pode não o ser, ou seja, eu não sou obrigado, posso fazer a escritura e posso não fazer o registro, mas se não fizer o registro, ele não terá valor, ou seja, a compra dessa casa, se não estiver registada na conservatória, não terá valor para efeitos de eu depois a poder vender. Mas curiosamente, embora não a possa vender, posso com esta escritura ir, por exemplo, às finanças e averbar esse imóvel em meu nome, né? E se a partir desse momento passo a poder pagar o imposto sobre esse imóvel, imposto que é o IMI, portanto, né? E sobre esse imóvel passo a pagar, tendo uma escritura que não foi registada na conservatória, mas que para todos os efeitos foi inscrita, foi averbada nas finanças, e estando averbada nas finanças, eu, a partir desse momento, se estiver em meu nome, posso passar a pagar o IMI sobre esse imóvel. Ora, tudo aquilo que vos estou a dizer é realmente a questão da conservação, de documentação
que é essencial para qualquer prova, não é? E há documentação que tem que ser aquela documentação original, não é? Mais que não seja, para depois, mais tarde, se poder verificar se, por exemplo, a assinatura da pessoa que assinou é verdadeira ou não, porque eu não consigo, através de uma fotocópia de uma escritura de compra e venda, verificar se a pessoa que assinou, se a assinatura é falsificada ou não. Uma fotocópia não consigo, teria que ser no original, não é? Ora, como é que eu vou verificar numa escritura cujo original foi entregue à própria pessoa que lá foi? Como é que eu vou verificar se a assinatura é falsa ou não é falsa, não é? Obviamente que dir-me, então, mas isso, nesse caso, vai responder o advogado ou o notário, pode também ser o notário, não é? Que vai responder o notário por esse crime. Mas a questão é que depois terei que pôr uma ação para conseguir provar que essa assinatura é falsa, e anos mais tarde, eu repito, fico então com uma sentença em que vai mudar esse registro. Ou seja, estamos aqui a falar de muito trabalho que poderia ser evitado se houvesse um arquivo, por exemplo, um arquivo nacional, das escrituras feitas por todos dos originais, não é? Dos originais, não é o mero averbamento, o mero depósito no site, por exemplo, do Predial Online, mas sim o próprio original ser remetido, não digo para a Torre do Tombo, mas algo semelhante, porque a Torre do Tombo será só documentos bastante antigos, mas sim documentos que me deem a possibilidade de averbar no original alguma alteração e, no fundo, depois poder verificar se a assinatura é falsa ou não. Porque reparem, quando vai ser feita a peritagem à assinatura, nós podemos dizer no original se a probabilidade de não ter sido aquela pessoa é 100%, é 50%, é de 20%. Mas não conseguimos detectar, a Polícia Judiciária não tem forma, no fundo, para conseguir detectar quem é que, no fundo, fez essa falsificação. Não? Sabe que não foi aquela pessoa que assinou, mas não sabe quem é que foi que falsificou aquela assinatura. Portanto, a criação de um depósito desses documentos originais teria muito interesse e seria, no fundo, uma peça-chave para solucionarmos muitos dos nossos problemas com maior brevidade. Ou seja, simplex sim, mas não exageremos. Ou seja, não tenho... Desculpa, é para uma ajudinha. Não pode ser. E então, aquilo que no fundo vos quero dizer é que a tal ajudinha que vos ia dar essa existência deste arquivo compensava a simplificação, no fundo, daquilo que nós percebemos que os advogados fazerem essa escritura facilitou, mas que a demasiada facilitação pode ser prejudicial. Boa sorte.